A equipe do café foi conhecer o OK Center, uma boa escolha de lazer para essas férias de verão. Na procura do que fazer nas férias de verão, o OK Center oferece atividades de lazer para a comunidade. O OK Center ele é aberto ao público, sem vínculo associativo. A gente se denomina um centro de lazer e gastronomia. Por quê? Ele tem todas as funções de um clube, porém nós não temos um vínculo associativo com mensalidade, enfim. Hoje o cliente vem no OK Center, paga uma taxa de ingresso e pode usufruir da ampla área verde, né, que são 70 mil metros quadrados, todo murado, com segurança. Tem quadras de esporte, tênis, pádel, futebol, vôlei, restaurantes, piscina, né, e salões de eventos. Daisy Lopes fala que o OK Center, além de ser o centro de lazer, proporciona contato com a natureza. O OK Center tem uma ampla área verde, né, as crianças podem estar em contato com a natureza. Tem patos, peixes, capivaras que elas vieram de meio natural, a gente não sabe como elas chegaram até aqui. Gansos, enfim, diversas aves, né, e animais, que as crianças podem estar brincando com isso. A gente tem uma pista para andar de patins, bicicleta, roller, patinete, até mesmo correr, né? A criança gosta de correr, brincar. Por fim, Daisy relata quais atividades o OK Center oferece para crianças e qual é a programação de férias para elas. Nós também temos uma área de recreação, que é o horário do atendimento do restaurante, como uma pessoa, já um monitor especializado. Crianças a gente atende nesse local, crianças a partir de 2 anos, sem falar que os pais ou o responsável podem jantar ou almoçar tranquilamente, né? Que às vezes é necessário para a família, né? E, enfim, daí a criança fica impaciente, fica correndo, então a gente tem esse espaço, né? E toda a infraestrutura do OK Center. Nós recebemos agora o professor de Educação Física do Campus 1, Rafael Machado. Seja bem-vindo, professor. Nas férias de verão, as crianças gostam de ficar bastante no computador, assistindo televisão, ficar dentro de casa. O que os pais devem fazer para incentivar as crianças a brincarem mais na rua? O mais adequado é que esses pais planejem, então, as férias das crianças, para que eles não permaneçam a maior parte do tempo das férias ociosos ou com atividades que não gastem energia. O ideal normalmente é tu tentar vincular então as férias das crianças a algum clube ou algum local que elas possam estar fazendo atividades físicas em gerais, como jogos, brincadeiras, atividades aquáticas são muito bem-vindas, né? Principalmente da questão do calor, são bem adequadas para que a criança tenha uma boa atividade física durante o processo de férias. E quando os pais não incentivam isso, pode ser um aspecto para incentivar a obesidade infantil que afeta tantas crianças hoje em dia? É possível que tenha relação devido que a criança vai permanecer inativa, gastando pouca energia. Um processo importante que deve ser visto é a questão também do fator alimentar, que muitas vezes a questão do processo de obesidade vem devido a uma ingesta calórica positiva em relação ao gasto. Claro que se a criança permanecer a maior parte do tempo das férias gastando pouca energia, ela pode estar sujeita a desenvolver essa alteração. E tu tem alguma sugestão de brincadeira que os pais podem fazer com os filhos e que acabe dando gasto de energia? Algumas atividades são bem adequadas, como andar de bicicleta, prática de esportes, né, em praças ou parques, ou até mesmo em clubes. A gente é o país do futebol, então muitos pais optam pela essa atividade principal, que é jogar futebol com a criança, mas tem atividades diversas, onde tu pode trabalhar contextos relacionados com lutas, brincadeiras, o próprio esconde-esconde, pega-pega, sempre vai ser aquela brincadeira antiga que vai resgatar o contexto contemporâneo da atividade física. E quais as consequências que o sedentarismo pode causar, não só nas crianças, mas nos adultos também? Ser sedentário é um processo que pode, então, promover uma série de alterações crônicas degenerativas no corpo. Uma pessoa, já é comprovado que a pessoa que é sedentária,
ela tem uma sobrevida menor, então ela acaba tendo uma diminuição no tempo de vida pelo motivo de ser sedentário. E o sedentarismo ele acaba não ativando, né, o nosso corpo, e as pessoas sedentárias tendem a desenvolver doenças crônico-degenerativas, né? Quem quer começar uma atividade física, o que deve fazer? O primeiro passo sempre é procurar o profissional de educação física, né, para ter orientações sobre. É importante também ter a questão do envolvimento direto com o médico, para que saiba que essa pessoa, sim, tem condições para a prática de atividade física. Logo após, é só iniciar sem problema algum. O que tem que ser levado em conta é que período de férias de verão, a gente acaba se relacionando bastante com a variável da temperatura. Então, a pessoa tem que ter cuidado, os horários, né, para a prática de atividade física, se hidratar, passar um protetor solar, principalmente em dias de sol. Claro que dias nublados a gente sabe que é importante também, mas a pessoa tem que ter alguns cuidados normais de saúde para a prática de atividade física nos períodos de verão. E, professor, tu acabou falando do sol, né, que é um fator bem importante no verão. Quanto tempo tu acha que é preciso, assim, durante o dia para uma criança, né, que ela esteja fora de casa, que ela esteja praticando esportes? Olha, não teria um processo adequado direto. O que pode-se pensar que 30 minutos seria um período adequado de exposição solar. A gente tem que lembrar principalmente dos horários, né? No início da manhã é mais adequado, ao final da tarde, evitando horários de picos de calor que muitas vezes são prejudiciais, tanto na questão da desidratação quanto na questão da nossa pele, né, que vai estar em contato direto com o sol e pode causar alguns danos aí crônicos para essa pessoa, claro, sempre pensando ao longo da vida. E se tu fosse falar em alimentação, assim, principalmente para crianças, né? Até os adolescentes já escolhem bem o que querem comer, já não obedecem, mas para a criança que a gente ainda consegue educar. Olha, os pais têm que tentar optar por oportunizar para essas crianças a questão mais de ingesta de frutas, legumes e verduras, tentando evitar o quanto possível alimentos que contenham muitas calorias, né? Sempre é importante pensar estimular que a criança tenha hábitos saudáveis de alimentação. E se fosse fazer uma espécie de projeção assim para o futuro, a criança que se alimenta bem, que faz esportes regularmente, como é que ela vai estar quando ela tiver 20, quando ela tiver 25, talvez 30? Já tem uma relação direta em alguns estudos que a criança que ela tem um processo de obesidade desde a infância, ela tende a ser um adulto com problemas relacionados à manutenção do peso. Uma questão importante de se lembrar, básica, que no período de infância é um momento que a criança acaba adquirindo alguns hábitos que ela carrega para a vida toda. Então, se ela opta por hábitos saudáveis, tanto relacionado com alimentação adequada e atividade física, é provável que ela tenha uma memória corporal relacionada a isto e consiga ter uma vida um pouco mais saudável. O que tem que se pensar que não é uma regra, né? Tu pode ter crianças que se alimentam muito bem, ingerem mais frutas e legumes e por algum motivo qualquer elas podem desenvolver também um aumento de peso. Sempre a criança está sujeita a que os pais oferecem a ela. Então, isso também é uma dica, então, para os pais, né, o pessoal que é pai e mãe, sempre é importante bons hábitos para seu filho ser um adulto com bons hábitos. E esses bons hábitos, existe um período assim que ele é mais importante, assim, é dos 9 aos 12, dos 12 aos 13, um período mais... São vários períodos e idades importantes. Tem alguns estudos que mostram que só o fato de não ser amamentado no peito, a criança tem uma chance, uma propensão maior de desenvolver algumas doenças crônicas. A gente sabe que quanto mais tu estimular frutas, legumes e alimentos que tenham menor teor de gordura e açúcar, consequentemente, em qualquer fase da infância ou adolescência, essa pessoa vai se manter, com certeza, com hábitos saudáveis para toda a vida. Professor, muitas pessoas não possuem tempo de praticar exercício físico. Existem pequenas atitudes que contribuam para que elas acabam se exercitando pelo menos um pouquinho? Olha, uma possibilidade para a pessoa que não tem tempo, né, trabalha o dia inteiro, estuda à noite ou tem a sua família, seus afazeres,
é que ela tente no seu dia a dia começar a aumentar a atividade física. Vamos pensar numa pessoa que talvez vá de carro ao trabalho. Então ela talvez opte por um local um pouco mais distante do seu local específico e se desloque a pé até lá. Quem se desloca de ônibus, talvez descer 1, 2 paradas antes, tu acaba com alguns hábitos aumentando a tua atividade física. A gente percebe hoje em dia que a gente tem, na maioria dos locais, elevador, escada rolante. Seria a pessoa também optar por subir por escada, por não utilizar essas coisas que geram maior sedentarismo. Então tá, nós agradecemos a presença do professor de Educação Física do Campus 1, Rafael Machado. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nosso programa está chegando ao fim aqui na TV Fevale, mas você pode ficar ligado através das nossas páginas na internet. Lá você poderá sugerir assuntos, divulgar eventos do seu bairro e conferir tudo que rola no café. Todos os assuntos que já estiveram presentes em nossos programas você pode acessar através do nosso blog. Nós também estamos todos os sábados, das 2 às 3 horas da tarde, na rádio ABC 900 AM. Lembrando que você faz parte do nosso programa e queremos sempre que as comunidades da nossa cidade estejam aqui na tela. Você também pode dar sugestões de pauta através do nosso e-mail. Até o nosso próximo encontro. Até mais.